crianças, graça e paz. Tudo bom com vocês? A tia Gisele hoje preparou mais uma história, mais uma palavra de Deus, não é mesmo? E hoje a tia trouxe quem? Nossa amiguinha dicionário, o nosso dicionário Zuzu. Olha só, Zuzu. E a Zuzu, crianças, trouxe duas palavrinhas. Qual será essas duas palavrinhas que a Zuzu trouxe pra gente? Que vai nos ajudar nessa história, a entender a história, não é mesmo? Vamos lá então saber quais são? A tia tá curiosa. Qual será essa palavrinha? Olha só, obediência, crianças. A Zuzu trouxe obediência. Qual será a história que a gente vai contar hoje e aprender sobre obediência? Existem várias histórias na Bíblia, que falam sobre obediência e fidelidade. Fidelidade. Também tem várias histórias, mas qual será a história de hoje? Vamos então para saber qual é a historinha hoje que a tia Gisele vai contar para vocês. Hoje, crianças, a gente vai falar de um servo de Deus. Isso mesmo, um servo de Deus. E a Bíblia nos conta que esse servo de Deus se chamava Daniel. Isso mesmo, Daniel. E Daniel, crianças, fazia tudo certo, né? Daniel amava muito ao nosso Deus. Ele orava, né? Orava várias vezes. Somente a Deus ele orava, somente ao nosso Deus. Então, crianças, tinha umas pessoas que eram muito mal. E quando viram que Daniel estava sempre orando ao nosso Deus, foi contar para o rei, ao rei Dário. Olha aqui, o rei Dário. Então, crianças, sabe o que o rei fez? O rei foi lá e decretou uma lei que ninguém podia adorar a Deus, somente a ele. Isso mesmo, ninguém podia orar a Deus, somente a ele, ao rei Dário. Que coisa, não é mesmo? Então, ele disse que quem não cumprisse a ordem, ele iria jogar dentro de uma cova de leões ferozes, crianças. Imagine só, ser jogado dentro de uma cova com leões famintos, não é mesmo? Ferozes, né? Mas mesmo assim, crianças, Daniel continuou com a sua fé. Daniel continuou fiel a Deus. Daniel ficou até com medo dos leões quando soube, né, que quem o rei pegasse orando a Deus iria para a cova dos leões. Ele até ficou com medo, mas ele foi fiel e ele não desistiu. Ele continuou orando ao nosso Deus, porque Daniel amava o nosso Deus e ele queria o quê? Obedecer. Lembra da palavrinha que a Zuzu trouxe pra gente? Obediência. Olha aí a palavrinha, obediência. E Daniel, mesmo com medo, ele permaneceu firme. Ele foi o quê? Fiel. E olha a palavrinha que a Zuzu nos deu, fidelidade, não é mesmo? Que significa fiel. E ele é fiel ao nosso Deus. Então, crianças, quando o rei descobriu que Daniel estava orando ao nosso Deus, ele falou assim bem alto: para a cova dos leões, joga ele para a cova dos leões. E Daniel, olha, crianças, foi levado até a cova dos leões. Olha só, os soldados com Daniel.
E lá, crianças, tinham os animais muito ferozes, olha só. Eram muitos leões, eles estavam famintos, né? E com raiva, porque eles estavam com fome. Mas, crianças, Daniel, mesmo jogado dentro da cova dos leões, Daniel continuou orando e pedia a Deus, né, durante toda a noite, que Deus o salvasse, que Deus o livrasse. E vocês sabem, crianças, o que aconteceu? Aconteceu que tanto que Daniel orava e pedia a Deus, Deus ouviu suas orações. Isso mesmo, crianças. E sabe o que aconteceu? Olha só, Daniel, olha aqui. Daniel estava na cova com os leões, mas Deus ouviu as suas orações e lhe enviou o quê? Um anjo. E esse anjo, enviado por Deus, né, fechou a boca dos leões, crianças. Isso mesmo, fechou a boca dos leões, né? Então, os leões ficaram o quê? Mansinhos, mansinhos. Olha só como Daniel fez. Daniel deixou os leões, olha, Daniel ficou com os leões, ó, mansinho, mansinho, olha aqui, viu? Veio os leãozinhos tudo pertinho dele e ele alisando os animais. Por quê? Porque Daniel orou, Daniel pediu a Deus, né, que Deus o livrasse, e o Deus ouviu suas orações, porque Daniel amava e porque Daniel era fiel. Então, crianças, de repente, no dia seguinte, né, o rei ficou lá preocupado com Daniel durante a noite. O que será que aconteceu? Então, bem de manhãzinha, o rei foi lá para saber o que tinha acontecido com Daniel. E o rei descobriu o quê? O rei ficou surpreso, o rei não acreditou quando chegou lá e viu que Daniel estava com os leões mansinhos, e ele alisando Daniel, e não tinha acontecido nada com Daniel, crianças. Daniel foi salvo. Nosso Deus livrou Daniel. Aí então, crianças, o rei descobriu que o nosso Deus, o Deus de Daniel, era muito poderoso, né, do que qualquer outra coisa. Então, o rei Dário fez uma nova lei. E essa lei, crianças, dizia que de aquele dia em diante, todos deveriam orar e adorar ao nosso Deus, ao Deus de Daniel, porque o nosso Deus era grande e poderoso, crianças. Que história linda, não é mesmo? O rei Dário viu o que nosso Deus fez, né? Enviou o anjo para o anjo salvar Daniel. E Daniel ficou, ó, livre, brincando com os leões mansinhos. Tá vendo só, crianças? Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é fiel, crianças. Não é mesmo? Deus, crianças, é fiel a nós quando os nossos corações e a nossa fé estão voltadas para Ele, para o lugar certo, não é mesmo? Daniel demonstrou o seu amor por nosso Deus quando ele orava, né? Quando ele foi obediente. Então, Daniel mostrou o seu amor, a sua fidelidade, a sua obediência, né? Então, crianças, Deus, lembre-se, Deus sempre abençoa aqueles que permanecem fiéis a Ele, não é mesmo? E como Daniel foi fiel, Deus abençoou Daniel. Deus fez, né, que os leões, ó,
fechassem a boca e ficassem mansinho com Daniel, e não aconteceu nada com ele, porque Daniel foi fiel. Crianças, devemos sempre ser fiéis, devemos ser obedientes ao nosso Deus, porque o nosso Deus se agrada quando a gente é fiel e quando a gente é obediente. Amém, crianças? Que história linda, né? De fidelidade, de obediência, não é mesmo? Vamos agora aquele momentinho da nossa oração. Vamos juntar nas nossas mãozinhas e orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa aulinha. Abençoe meus príncipes, as minhas princesas, e faça, Senhor, que sejamos obedientes ao Senhor, que sejamos fiéis na sua palavra e nos seus ensinamentos. Que Deus abençoe. Amém, crianças, amém. Que Deus abençoe vocês. Beijos no coração e até a próxima aulinha.